Olá, pessoa que eu nem conheço e já considero pacas! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fatos do Mundo. Nesse top 10 nós vamos ver aqui 10 arrepiantes cidades fantasmas ao redor do mundo. Só lembrando vocês que cidade fantasma é uma aldeia, vila ou cidade que havia uma população, só que desde então foi abandonada e não há mais ninguém. Não confundam cidade fantasma com cidade que existem espíritos e tal, ok? E quando a gente fala em cidade fantasma, a gente já pode imaginar que a Terra está cheia delas. E nós escolhemos aqui cidades que eram cheias, lotadas de pessoas e foram abandonadas por algum motivo. Tá curioso? Então continue com o vídeo. Em 10º lugar, Tawerga, Líbia. Recentemente, ainda em 2006, essa cidade ainda tinha uma população de cerca de 24.200 pessoas, mas atualmente é totalmente desabilitada. Localizada a 38 quilômetros de Misrata, ela foi famosa por suas palmeiras, frutas e sua localização de romance, apenas a algumas milhas do mar. A paz foi quebrada quando as forças anti-Gaddafi, ou mais conhecida como OTAN, foram à cidade em 2011 e acusaram os moradores de ajudar as forças de Gaddafi. Apesar da negação do povo da cidade, foi dado a eles um ultimato de 30 dias, ou seja, sai da cidade ou vai enfrentar a limpeza por bombardeio e nós vamos matar todo mundo, é isso aí. Os rebeldes não perderam tempo em dizimar a cidade inteira, no que foi desde então marcado como crime de guerra. Atualmente, os blocos dos apartamentos estão vazios, com vidros quebrados e minas espalhadas por todo lugar. Consonno, Itália. Um empreendedor italiano chamado Mario Bagno tinha um sonho sublime de criar a cidade dos brinquedos. É como se fosse uma mini versão de Las Vegas, só que na Itália. Ele parecia ter encontrado a localização ideal em Consonno, uma pequena aldeia de 200 habitantes localizada a 1 hora de Milão. Pagando 22 milhões e meio de libras em 1962, ou seja, em torno de 16.600 dólares hoje, ele arrasou a aldeia inteira para criar o espaço para seu parque futurístico de diversão. Consonno era um lugar tão desconhecido na época que havia apenas uma estrada conduzindo ao local. No entanto, isso provou ser a queda do sonho de Bagno. Em 1972, um deslizamento de terra cobriu a estrada e bloqueou o acesso para escavadeiras e outros equipamentos pesados. Nesse ponto, Bagno teve seu plano arruinado. Então ele abandonou o projeto e a cidade continua intacta até hoje. Oradour-sur-Glane, França. Toda a aldeia de Oradour-sur-Glane serve como um lembrete duradouro dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, agindo sobre a inteligência de que um oficial nazista estava sendo mantido na aldeia, um batalhão de soldados nazistas a invadiram. Os soldados trancaram as mulheres e crianças na igreja local antes de prosseguir para saquear a aldeia inteira. Liderando 190 homens da aldeia para um grande celeiro, os nazistas assassinaram todos eles e incendiaram o celeiro. Depois de incendiar o celeiro, eles voltaram para a igreja e jogaram uma bomba lá dentro. Ao explodir e incendiar a igreja inteira, matando todas as mulheres e crianças que estavam lá dentro, tirando os homens que já tinham sido mortos, algumas pessoas tentaram até escapar. Aqueles que fizeram isso foram mortos a tiro pelos soldados nazistas. 247 mulheres e 205 crianças morreram naquele ataque. O que foi deixado da aldeia foi completamente queimado. Desde então se tornou uma cidade fantasma, até porque ninguém vai querer ir lá para lembrar dos momentos antigos, né? Varosha, Chipre. Após a explosão do turismo na década de 1970 de Chipre, o governo construiu um complexo de edifícios altos e hotéis próximos a uma das praias de Chipre. Projetado a atrair cipriotas e turistas mais ricos, o complexo tinha todas as comodidades imagináveis. Concessionária de veículos, shopping centers, bares, discotecas e a praia era apenas a poucos passos de distância. Mas uma invasão turca de 1974 mudou tudo isso, muito rápido. O exército turco vendou toda a área e não permitiu qualquer dos residentes a voltar desde então. Os exploradores urbanos que conseguiram infiltrar-se no complexo relatam que é estranhamente como uma cápsula do tempo da década de 1970. É como se você estivesse naquela época, o local, até porque foi abandonado naquela época, né? Chaiten, Chile. Chaiten foi uma cidade chilena que também serviu como a antiga capital da província de Palena. Em maio de 2008, todos os 3.347 habitantes da cidade tiveram que abandonar a área quando o vulcão próximo a Chaiten entrou em erupção pela primeira vez em mais de 9.000 anos. Até hoje, uma grande parte da cidade ainda está enterrada pelas cinzas da erupção. O governo está tentando reconstruir a cidade, mas ninguém mais quer morar no local. Então o local continua como uma cidade fantasma.
Lukangol, Sudão. Esta cidade do Sudão foi quase destruída durante uma noite inteira nas guerras étnicas de 2011. A tribo residente era a tribo Murli. Todos os 20 mil deles fugiram quando eles foram atacados por membros da tribo Low-Nur. Na luta entre eles, a vila foi queimada ao chão e 30 membros da tribo perderam suas vidas. Aqueles que escaparam para a cidade vizinha, chamada de Pibor, foram perseguidos e foram apenas salvos quando o governo implantou 6 mil soldados na área. A ameaça continua até hoje, só que desde então levou ao abandono de muitas das cidades do local. Plymouth, Montserrat. Nos dias de hoje, seria difícil acreditar que Plymouth foi uma vez a capital de Montserrat, e também foi a única porta de entrada para a ilha. Mas devido à atividade vulcânica pesada e mortal, a população de Plymouth atualmente permanece em zero. A lava fluindo através da cidade resultou em 19 mortes e mais erupções que cobriram 80% da cidade em cinzas profundas. Agdan, Azerbaijão. Apelidado de Hiroshima caucasiano, Agdan foi uma cidade de 40 mil residentes na parte do sudoeste de Azerbaijão. Em julho de 93, as forças armênias invadiram a cidade e forçaram sua população inteira a abandonar o local. Na época, a cidade foi usada como uma zona amortecedora entre os exércitos contrários. Como os combatentes diminuíram e os armênios foram recuando, eles decidiram destruir o que foi deixado da cidade. Uma campanha de bombardeios e artilharia de fogo pesada destruiu a maioria dos edifícios na cidade. Nami, Japão. Quando o desastre nuclear de Fukushima Daiichi aconteceu em 2011, uma das cidades que foi abandonada era Nami, de 120 anos de idade. A cidade pequena de 21 mil habitantes foi um dos locais mais próximos do local da destruição, sendo apenas 6 km de distância da planta. E mesmo que a cidade esteja dentro da exclusão de 20 km, é aconselhada a evacuar, mas nem todos foram embora. Alguns não puderam deixar suas casas, outros não puderam abandonar seus animais de fazenda. Mas com o tempo, acabaram cedendo e abandonaram a cidade. Vila Epecuén, Argentina. Este local turístico da Argentina foi uma vez um lar para mais de 200 empresas e havia em torno de 1.500 residentes. A atração principal era o lago Epecuén, de água salgada, mas esse lago provou ser a causa da sua atual ruína. Em 1985, um padrão climático anormal causou a formação de um seiche, uma onda em um local fechado, que quebrou as barragens da cidade. A água desceu através do dique que abrigava a cidade. Esse efeito ocorreu ao longo de 20 dias, e a cidade foi submersa em 10 metros de água altamente corrosiva. E levou outros 25 anos para as águas abaixarem um pouco e deixar um pouco da cidade visível novamente. Atualmente, suas ruas vazias são pontilhadas com cascas enferrujadas de carros, árvores retorcidas e um som ensurdecedor do silêncio. Olá, muito obrigado por ter assistido, deixe o seu gostei aí embaixo se gostou, fique na paz e eu fui, tchau!